us. They not like us. They not like us. They not. É o podcast Manos em Minas! Então, depois de muito tempo, o podcast Manos em Minas saiu de Alfenas e veio adentrar Serrania, com as nossas digníssimas Michele e Sheila. Vocês já conhecem, né? Giovanni, Luan. Sanantiel que vos fala, e o pai Luan, nosso queridíssimo amigo, ele tem um compromisso, então na hora que ele sair da live vocês continuam, porque a live vai continuar depois na onde ele for. Combinado? Isso aí, pessoal. Estamos aqui com a Michele, com a Sheila, grandes pessoas com personalidades muito fortes, né? E pessoas de luta e de guerra, né? Que faz muita diferença, não somente em Serrania, mas também em região, né? A gente tem a Sheila e a Michele como uma referência aqui para o sul de Minas, como duas pessoas que estão na linha de frente realmente da luta contra o racismo, contra o preconceito. E a gente quer muito hoje ouvir elas, né, o que elas têm para nos contar, que a gente também acredita que seja muito, que vai fazer muito, que vai agregar muito a nossa vida nessa luta antirracista, mas que também traz para a gente um sentimento, né, de afeto, de carinho, porque também são pessoas que trazem isso pra gente, né? Esse sentimento, a gente foi muito bem recebido aqui. E eu vejo que também nos movimentos que eles fazem é sempre isso. É sempre o afeto que é o predominante, né? Para que o evento aconteça e que fique mais brilhante ainda. O Luan falou de afeto, lembrando que amanhã é Dia das Mães. Então, não é à toa que logo hoje que a gente conseguiu marcar com elas, né, tem muito o simbólico por detrás, a gente tá tentando marcar já tem muito tempo, e hoje a gente conseguiu, então não é à toa. Então amanhã é Dia das Mães, parabéns a cada mamãe, principalmente as nossas mamães solos, mamães teias, mamães de todos os jeitos, tá? Por favor, meninos, meninas. Bem, tô aqui, eu sou a Sheila, né? E eu tô aqui com os feras junto comigo, né? Porque eu acho que a gente não existe sozinho, né? Já desejo Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aí assistindo, né? E para minha também. E hoje a gente veio falar um pouquinho da luta do povo preto, mas digamos assim, hoje a gente vai focar um pouquinho na luta das mulheres pretas, né? Eu acho que é uma luta muito grande, né? Onde a gente passa por diversas diversidades, que é dentro do trabalho, que é dentro de um mercado, que é dentro de uma estrutura de uma loja, né, onde a gente são observadas de um modo diferente, né? Então, assim, a gente conversa muito entre nós. O preto ele tem que estar muito bem alinhado para ele não ser parado. Porque se você tiver de qualquer jeito, não importa a sua formação, você vai ser parado, você vai ser observado e infelizmente não é da melhor forma, né? Não, nós não somos vistos da melhor forma. Então, galerinha, assim, ó, todas as vezes que vocês tiverem oportunidade, estejam brilhantes, estejam de acordo. Até porque nós podemos, né? Nós somos melhores do que muito e muitos por aí. É isso. Oi, gente, meu nome é Michele, eu tô aqui que eu falo com eles que não são amigos, são família. Hoje eu vou falar de mim, Michele. Meu nome é Michele, tenho 43 anos, sou mãe solo. Criei 5 filhos sozinho. E esse ano eu acho que meus amigos, meus colegas que estão aqui comigo, sabe? Eu consegui, quem mais sabe que eu, pai Luan, que sempre me ajudou, que sempre eu quis estudar, tirar o terceiro, não conseguia. E esse ano eu consegui fazer a faculdade de serviço social. Eu falo que é uma glória, né? Porque mãe de 5, solteira, sozinha, conseguiu o que eu consegui. Eu acho que só eu não, acho que muitas mães. É uma vitória pra gente. A mãe Bi, a Alexandra, eu vi um esforço também que elas teve quando elas formaram, gente. Galera, pegando o gancho aqui da minha irmã, entendeu? Deixar pra vocês, para que vocês não desistam dos sonhos de vocês, né? Nós, mulheres pretas, podemos brilhar sim. Nós podemos brilhar em qualquer lugar que a gente queira, né? Eu, agora há pouco tempo, eu acabei de formar em técnico de segurança do trabalho, né? Então, né, a área de técnico de segurança do trabalho, né, que me aguarde daqui a uns tempos. A gente pretende fazer o serviço da gente de melhor forma, mas não vou me desvalorizar pela pessoa que eu sou, entendeu? A gente merece respeito no lugar que a gente tem que estar.
E Muito bom. cabe a pergunta. Vocês sabem que eu sou muito questionador. De vez em quando o Luan fala, para, essa notícia. Meninas, como é que é pra vocês fazer esse enfrentamento enquanto mãe solo, fazer esse desafio de estudar, mesmo com tantas adversidades e dificuldades que a gente tem enquanto homem preto? Imaginem pra vocês, mulheres pretas. Conta um pouquinho mais como é que foi essa trajetória, esse desafio, esse impulsionamento, como a Michelle citou, o pai Luan, desse desafio na busca de querer um mundo melhor, pessoas melhores, filhos melhores. Para começar, Sanatiel, o primeiro desafio é não desistir, porque fácil realmente não vai ser. Vocês sabem o que é levantar 6 horas da manhã e chegar todo dia meia-noite e 15 em casa? Já pensou no enfrentamento maior do que esse? Sem contar os adversários que você encontra pelo caminho, entendeu? E aí, o que acontece? Você, quando encontra realmente pessoas que te acolhem, pessoas realmente que querem seu bem, que querem te ver crescer, isso já é uma vontade muito grande. Graças a Deus, isso foi coisas que eu encontrei, pessoas maravilhosas da minha vida. Mas o enfrentamento, ele vem, entendeu? A gente, como a gente tá cansado, a gente tem casa, a gente tem família e tudo mais, chega numa etapa que você quer falar assim, não, chega, isso aqui não é pra mim, mas é do contrário. É aí que você fala, não, isso aqui é pra mim sim. Eu comecei, eu vou terminar, eu quero e eu posso. Pra mim, eu já achei um pouquinho mais difícil. Porque eu tenho, né, 5 filhos. Eu tenho que sair de casa todo dia, 5h30 da manhã. O meu trabalho já é mais um pouquinho pesado, porque eu sou empregada doméstica, serviços gerais. Mas é um sonho que eu já tenho há mais de 10 anos. Então eu falei, tá na hora. E eu sempre tava adiando, mas tem outras pessoas por trás também do pai Luan que me ajudam. Tipo, a minha patroa própria falou, Michelle, eu não quero te ver você aqui daqui 4 anos. Então, eu agradeço muito a ela, por ela também, que eu tô fazendo serviço social, porque ela tá ajudando eu a pagar minha faculdade. E também a gente só vê mulheres negras em serviço de empregada doméstica. Gratidão à patroa da Michelle que impulsionou ela a buscar por meio dos estudos. Sim. E eu falo, é um serviço digno, mas é um serviço que você só vê pessoas pretas. E eu não quero, eu quero sair dessa estatística e minhas filhas também eu não quero que continuem nessa. Vocês percebem, meninos e meninas, o quanto é importante a gente tentar quebrar esse ciclo, né? Já foram anos e anos e anos e anos, gerações e gerações. Até quando a gente vai ficar parada, esperando? Acho que está na hora de a gente buscar nossos direitos, nossos valores, essa irmandade, e a gente ativar isso no nosso coração. E nós somos exemplos. Sim. Vocês são exemplos dentro de Serrania, dentro da família. Para nós que estamos em Alfenas, mesmo como cientista social, advogado, historiador, vocês são exemplo para nós. Não é à toa que nós estamos correndo atrás dessa para poder gravar, já tem um tempo. E são pessoas que inspiram, né? E a negritude precisa disso, dessa união, de estar junto, de estar juntas, de sentir a dor do outro, sentir essa necessidade de estar junto com o outro. Não, pode ficar tranquilo, eu vou estar lá. Exatamente. Sim. Até porque nos ensinaram que ali deveria ser o nosso lugar, né? Então hoje a sociedade, ela tá vendo que realmente não é o nosso lugar. Nós temos direito de ser um advogado, nós temos direito de ser uma secretária, nós temos direito de ser um médico. Por que não? Só por causa da nossa cor? Exato. Por que diferencia isso, né? Uma coisa é ser branco, outra coisa é ser negro. Gente, isso daí eu acho que é um impacto social que eu acho que não deveria ter mais essa necessidade da gente estar aqui falando sobre isso. A gente poderia estar muito, mas muito mais longe. E é isso. A Sheila vai falando com a Michelle, eu vou assinando embaixo. Isso, eu concordando aqui. Né, e a gente vai ficando também olhando, né, a forma que elas falam, né, e ao mesmo tempo a gente vai se engrandecendo. Por quê? Porque a gente vê, né, a luta que é para uma pessoa negra, para ela conseguir algo, para ela estar num cargo de liderança ou alguma coisa assim, é muito grande, né? E isso a gente encontra em todos nós, mas porém tem uma questão mulher negra, né, que ela está na zona, né, da sociedade, né? A zona que eu falo está numa linha, né, numa margem, né,
diferente da sociedade, onde que ela é tratada de outra forma. Ela muitas vezes não tem o direito que basicamente todos nós temos. Esse direito não chega até ela porque muitas das vezes é censurado. Não né? é ouvida. Não é ouvida. Né? Então, não é respeitada. Ouvindo, não é respeitada. E ouvindo elas falar, né, dessa garra de querer mais, eu estou estudando, eu estou querendo me informar, eu vou me tornar isso. Isso traz uma força muito grande também pra gente, né? Mesmo que a gente já está no caminho aí, mas a gente, isso é o que engrandece demais, né? Quando eu vejo essa fala, eu lembro da minha mãe também, né? Porque minha mãe também, ela percorre por esse mesmo caminho. Quem não viu, veja, por favor. Gravamos um podcast Manos em Minas. Com a mãe Cida, isso aí. E aí, então remete minha mãe também. E isso traz, ao mesmo tempo que traz uma sensação de mudança, né? Que a gente precisa mudar, que é igual você falou, Sheila, que a gente tem que parar. Chega, a gente não precisava mais estar falando sobre isso. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ainda levar essa fala, né? Que esse podcast vai chegar até outras pessoas. Sim. E a gente vai também impulsionar essas pessoas falando, ó, a gente consegue. Exatamente. A gente está aqui lutando, dando a cara a tapa, mas a gente está conseguindo, né? Então acho muito importante demais, eu agradeço demais também a fala da Michelle, da Sheila, eu fico realmente muito elogiado, né, com isso também. E temos um tema que a gente precisa desconstruir. Para ontem, para além do racismo, que é uma doença da nossa sociedade, é um câncer, o machismo. Então nós, homens pretos, precisamos reconhecer que somos machistas. Temos que reconhecer nossas esposas, amigos, filhos, companheiras, irmãs, sobrinhas e perceber isso. E para com isso. Rei Leão. Quem sai para caçar é leoa. Né? Eu acho que está na hora a gente repensar algumas ações, né? Aproveitar que a gente está num mês significativo para a negritude, né? Essa falsa libertação, mês das mães, e a gente ter esse olhar mais humanizado com as mulheres pretas, todas as mulheres, mas principalmente as mulheres pretas, né? Que estão à margem da sociedade, como o Luan falou. Gente, passou da hora. Não, passou, já não temos mais tempo para ficar justificando, por que tem que ser a Sheila, por que tem que ser a Michelle. Tem que ser. Isso. Não temos mais tempo e não podemos, né, Santiago? Temos que ter mais oportunidade. Sim. Mais oportunidade. Sim. E por que não mulheres pretas na política, no direito, na medicina, na história, na geografia, na onde elas quiserem? Entende? E não tem que ficar só à margem da sociedade. Sim. E tem que acordar às 5h30 da manhã e parar até meia-noite. E ainda tem gente que é contra 6x1. Fala 6x1 aqui. Jornada 6x1, por favor. Mas na verdade a gente sabemos quem são contra, né? São aqueles que não trabalham 6x1. Exatamente. Né? Mas assim, aqueles que são contra, quiser trocar um dia comigo, tô aqui, viu, gente? Tô aqui. Eu gostei. É bem isso, porque desde a parte da história, né, que o nosso povo foi escravizado por quase 4 séculos, 400 anos, quando teve a falsa abolição, já tinha a negra da casa, que ficava dentro da casa, teve os escravizados que não teve emprego. Aonde é que a negra ia conseguir um emprego? Ela continuou naquela fazenda, sendo a ama de leite. Ama de leite dentro daquela fazenda, indo para as outras fazendas, indo para as outras cidades. E isso aí continua reproduzindo até hoje, que aí a filha da negra, quando ela conseguiu, né, ter o filho e cuidar do filho, né, porque quando o vento livre, o filho era liberto, mas ela não podia cuidar do filho. O leite dela era pro filho do patrão. Aí quando eu ia, qual que era o emprego que a filha ia ver na mãe? A empregada. Uhum. E isso ficou repetindo até os dias atuais. Que a gente fala, toda profissão é digna, né? Mas você só vê preto, serviçal ali, ó, só subalterno ali, em subserviência. Você não vê, por exemplo, quantos professor negro vocês tiveram? Quantos negros na política vocês viram? Quantos vereadores negros? Até caixa de mercado, quantos caixas de mercado? Dentro de prefeitura. Dentro de prefeitura. Sim, vocês vê negro trabalhando assim, mais varrendo ali dentro. Sendo porteiro ali. Sim. Entendeu? Você não vê nem secretário ali, você vê. A gente vê algumas raridades ali, mas aí, isso sim a gente pode chamar de caso isolado. Agora o racismo a gente não pode chamar de caso isolado, que é o que eles tentam fazer, né? E quem é contra o fim da escala 6x1 é quem não trabalha, e o que trabalha e é contra o fim é porque eu puxo a zaga do patrão.
que ele acredita naquela mesma meritocracia, né? Que meritocracia no Brasil não existe. Não existe. Como é que vai ter meritocracia se nós acordar 5 horas da manhã e tem um lá que pode acordar meio-dia? Não é? Consegue descansar. Então, Sim, e aí quando a gente vai para a universidade, Luan, a gente só tem os cursos noturnos, porque o diurno, o vespertino, a gente está trabalhando. Isso é um jeito também de, como é que fala? De excluir, né? Que o povo preto não pode fazer uma medicina, uma farmácia, uma enfermagem, porque o curso é de dia inteiro, integral. Né? O nego que conseguiu ali, que a gente agora está vendo alguns ali crescendo ali e tal, teve muito sacrifício ali atrás. E como? E muito sacrifício para estar ali, ó. Aí a gente tem que fazer o quê? Tudo noturno. E a gente vai daqui e dali para ver se a gente consegue fazer um médico, uma enfermeira, para mudar esse paradigma. E estamos num ano extremamente importante, que é o ano de eleição. Então, para você, homem e mulher preta, que ainda não se decidiu, tá? É hora de se decidir. Vai votar em quem está na Casa Grande? Já parou para pensar? Ou nós vamos apoiar homem e mulher preta? Já parou para pensar nisso? Olha a caminhada dessas duas. Onde elas chegarem e onde elas vão chegar. Acho que já passou da hora da gente acordar e falar assim, não, eu vou votar nessa pessoa porque eu quero, porque eu acredito no potencial dessa pessoa. Não é porque é a Michelle, é o Luan, ou é o Giovanni, é o Sanantiel, não é isso. É porque a índole dessa pessoa me representa. Sim. Acho que já passou da hora, tá? Chega de voto de cabresto, eu vou te dar tanto, Luan, pra você votar em mim. Tá? Acho que chega. Chega, tá na hora de mais representação do nosso povo no poder. A gente tá vendo umas caras pretas por aí. Busque direitinho, veja a história de cada um, de cada uma. Não se venda no seu voto. Você, mãe preta que busca, através do olhar do outro, a sua representação, tá na hora de fazer essa diferença na urna, tá? Então eu fico muito feliz quando vocês recebem a gente aqui em Serrania, na casa de vocês. Tivemos um coffee break aqui. De falar, Giovanni, para de comer, Giovanni. Magnífico, tá? Café, ó, com e sem açúcar. Somos fitness. E é bom, né? A gente tá sempre vindo em Serrania, né? Mas esse vindo em Serrania sempre tem um motivo, né? E desses motivos, né, é essas grandes personalidades que elas movimentam aqui realmente, elas movimentam Serrania. E eu queria muito também perguntar, né, saber de vocês, como vocês têm também um trabalho em família, né? Eu vejo muito que é um trabalho, uma coletividade em família. E aí eu queria saber de vocês, por exemplo, assim, vocês começaram há quanto tempo, né, essa movimentação e, assim, o fruto, né, que vocês já vêm colhendo. Eu queria ouvir vocês sobre isso também. Então, Luan, pessoal que tá assistindo, né? Eu, minha irmã, tenho meu irmão Samuel também. A gente tem o movimento afro aqui em Serrania. De começo, a gente fundou o movimento com um outro intuito, né? É no intuito da gente simplesmente fazer uma ação social. Só que a gente descobriu que a gente precisa muito mais do que isso, né? A gente precisa valorizar simplesmente as pessoas pretas da nossa cidade. Então foi isso que a gente foi atrás. Então hoje a gente consegue trazer, então por fora, alguns cursos, a gente consegue fazer algumas manifestações, né? Assim como você perguntou há quantos anos a gente tá? Esse ano faz 10 anos, tá, gente? Faz 10 anos que a gente fundou o movimento afro, entendeu? Até porque tinha muitas pessoas que não acreditavam, né? E aí vocês sabem que não é fácil quando a gente acha a opinião ao contrário. Mas enfim, né? A gente tá aí, tá na luta, né? Então a gente, para valorizar também o pessoal preto, a gente tem desfile todo final de ano, que esse pessoal que maravilhoso, que tá aqui, que tá apoiando. Gente, isso é engrandecer, entendeu? Você sabe o que é o preto, se vestir e entrar, sabe, naquele poder dentro de uma passarela e desfilar pra galera? Então, só que aí não tem só isso, a gente também traz também, como que eu falo pra você, Amanhã Kids, que é um projeto social que a gente conseguiu encaixar, onde a gente vê, né, agradecer o Douglas, né, da barbearia ali Black, né, que a gente foi atrás dele e ele movimentou. Gente, eu tô agradecendo o Douglas, mas vocês sabem que o restante são maravilhosos, tá? Muita gente, entendeu? Que a gente tá ali e outra, cada criança que sai dali com o cabelo cortado, com sua trança, com o cabelo pintado,
não tem noção, entendeu? E assim, e são as crianças realmente de todo o patamar, né? Digamos, da mais carente até que pode. Então, isso faz uma diferença muito grande. A sociedade, ela precisa prestar atenção que nós trazemos coisas boas, entendeu? Que nós expressamos coisas boas. Exatamente. Certo? Então, Exatamente. gente, assim, gratidão pela família que eu tenho, gratidão pelos amigos que eu tenho, né? E estamos aí na jornada, tá? Esse ano faz 10 anos, então vocês nos aguardem. Aí sim. E esses 10 anos a gente vai comemorar no Dia da Mulher Negra Latino-Americana, passando para convidar todos vocês, que será dia 18 de julho, aqui em Serrania, e o movimento negro de Serrania, o movimento afro, passa uma dificuldade, porque a gente não tem reconhecimento ainda do pessoal que está lá na Câmara, de vereadores, de prefeitos. Eu falo em prefeito em geral, nesses 10 anos que a gente está aqui. Né? O que eu acho que o movimento negro deveria ter mais atenção, porque nós não temos. Eu creio que não sei se é só em Serrania ou em outros lugares, mas nós temos que ter mais atenção. Porque pra gente, eu vou falar no meu ponto de vista, só sobra migalhas. Só sobra migalhas, Só você tá migalhas. certo. É Só isso. sobra migalhas. Sim. E para vocês está ótimo. Vamos gastar 120 ali, para vocês sobrou esse. Mas 5 Tá mil é ótimo. muito. 5 mil é muito, pô, vou Não. ver. Então, mas e nós estamos hoje de pé, nós 3 irmãos, né? Tenho minhas 2 filhas, tem o Davi, que tá sempre filmando, tirando foto, mas por quê? Tem um pessoal de Alfenas que tá sempre apoiando, teve um modelo aqui já que desfilou com a gente. Como 5 mil reais também. Pé no Eu não chão, acredito, irmão. Brincadeira, gente. porque a gente tem pé no chão, pulso firme pra estar levando até hoje. É verdade. E assim, eu acho que aqueles que estão lá no parlamento, digamos assim, da prefeitura, precisam entender que a gente leva o nome de Serrania para outros cidades. Isso. Não é esse só o aqui ponto dentro chave. de Serrania, Esse é o ponto entendeu? chave. Se Serrania hoje, eu vou falar a verdade mesmo, hoje está sendo muito reconhecido na cultura, é porque nós do movimento levamos a Imposto, nós do movimento levamos para Machado, a gente leva para Poço Fundo, a gente leva para Pouso Alegre, Torna entendeu? referência. A gente está se tornando ponto de referência, Exatamente. até porque muitas pessoas vêm atrás daquilo que a gente está fazendo hoje. Sim. Referência. Exatamente. E passando para falar, né, gente, que a gente não vai falar só da gente. A gente vai falar que dia 16 e 17 tem um ponto de matriz africana em Alfenas. Uma que eu não perco. Verdade, pessoal. Vambora. Fica ligadinho que tem mais informação vindo por aí também, hein? Dia 16 e 17 de maio. Matriz africana. E se vocês nunca foram, não percam. Não percam. Quando eu vou, querem que eu vá embora cedo. Mas já vou avisando, esse ano eu não vou. Você andou os 2 dias, vai Esse ficar ano eu vou os os 2. 2 dias. Eu quero até acabar. Falando do movimento negro de Serrania, né? Queria perguntar pra vocês como é que é a resistência que vocês falam, né? Levando tudo na família, nas costas, né? Que não é sempre a gente tem a aderência até de uma própria crítica que a gente faz, autocrítica, né? Do nosso povo preto não se enxergar enquanto preto. Que foi posto na cabeça que o preto é errado, sempre através das mídias. Nós estamos tentando mudar isso agora, na televisão, né? Mostrar que o cabelo crespo é ruim, tudo que é de preto é errado. É uma coisa que eu sempre digo, né? Que o brasileiro gosta de tudo que é do preto, menos do preto. Sim. Isso. Eu queria perguntar pra você. Pode falar, gente. Bem, digamos assim, nós moramos numa cidade muito pequena, né? Não vai me dizer que não tem racismo? Tem sim, entendeu? Sim. Tem aquele escondido, aquele que jamais vai falar, Exato. que jamais vai se manifestar. E é igualzinho o Giovanni falou, infelizmente a gente tem o preto que não se acha preto. A gente tem o preto que se embranqueceu. Por quê? Porque às vezes tem um salário melhor, ou porque às vezes tem um trabalho melhor, ou porque às vezes pode ir para a faculdade. Então, simplesmente, ele não se considera preto. E é aí, gente, que chega a nossa dificuldade. Porque a partir do momento que o povo preto ele não consegue se juntar a ele, Fazer como um que resgate, faz? né? Exatamente. O Como ele não consegue, quando ele não consegue se enxergar, como que a gente faz? É isso que a gente quer resgatar, entendeu? Qual é o problema de ser preto, gente? Eu gostaria de saber, entendeu? Porque eu não vejo problema nenhum, Exato. né? Nós estamos aqui no Postcast, então nós estamos todos simples. Agora imagine essa preta bem arrumada. O negócio muda, tá?
Já tá mesmo, olha. Ela já Então é tá, sobre tá isso, de Giovana. modéstia à parte, né? Porque aí ela quer causar modéstia. Mas aí nós veio com assim, não, eu tô até com uma camiseta. Muito bonita. A marcha das mulheres negras, né? Marcha Muito das Mulheres bonita. Negras, eu queria vir representar também, né? Vim representando essas duas e tá também no patamar delas. Então eu acho que eu também tô conseguindo, tá no patamar. Mas é sobre isso, Giovana, entendeu? O povo preto se unir, as mulheres negras se unir, porque até mesmo dentro de um trabalho elas ficam batendo de frente com elas. Não, gente, é apoiar, é suspender uma outra, entendeu? Não é querer abaixar ou rebaixar a outra, não. É, peraí, me dá a mão aqui, a gente vai junto, a gente vai caminhar junto, a gente vai chegar e vencer junto. E nós precisamos de mais meninas e meninos pretos para os desfiles. Serrania não aparece, gente. Meninas e meninos pretos da cidade. Nós temos que ter, tem que acabar com essa vergonha dessas meninas daqui. E pensando nisso, é algo que eu trago muito para minha vida. Eu até fiz um debate ontem no grupo do Fórum, até comentei com o Giovanni, a importância do cinema e do teatro na nossa vida. Isso é libertador. Sim. Essa tela que a gente vê é libertadora. Só que às vezes ela prende a gente por um estigma, por um trato muito afinado, que a gente está nas entrelinhas e a gente não consegue perceber. Ah, não, tem preto ali. Às vezes tem só um, tem só uma. E nós somos quase 56% da população do E Brasil. aí você deixa de se ver. Você deixa de se ver Você deixa de e se tenta ser como o outro que não te representa. Exato. Lembra quando eu falei da importância desse ano de votar na pessoa certa? Por favor. Por quê? Porque a gente precisa dessa representação. O que a gente vê aqui? A família do Pai Luan, a família da Michele, o Giovanni. São famílias. Eu acho que já passou da hora da gente quebrar esse núcleo de família e criar uma irmandade. Sim. Né? E fazer com que isso seja um quilombo de fato, de luta, de resistência. E isso está acontecendo. E o nosso podcast ele tem esse intuito, da gente criar esse elo de força de todos os mecanismos. A gente vai se desdobrando como o Pai Luan, que precisa fazer uns 3 crones dele. É, gente, cara, é importante, hein? Porque aí a gente precisa estar em todos os lugares, né? Então, às vezes a gente precisa plantar a cana, colher a cana, né? Fazer guarapa, fazer o açúcar e fazer o experimento. E a gente é uma pessoa só. Só não vamos servir. Só não vai servir. Só que Só não aí vamos servir mais. a gente precisa, e hoje nós temos pessoas que já são especialistas. Eu não preciso mais cortar a cana. Eu tenho tecnologia que é alguém que planta a cana. Tecnologia para alguém que vai vender a cana. Tecnologia de alguém que vai exportar essa cana. E vai valorizar o nosso trabalho aqui. Acho que esse é o nosso... E aí, eu estou falando dessa exportação, pensando nas leis de incentivo. Tá? Para o nosso povo preto. Então, mulher preta, ela tem mais direito por isso. Então, brigue com o prefeito, com a prefeita, para saber da PENAB da sua cidade. Tá? Que é lei de incentivo e que mulher preta está na base porque ela precisa ter mais esse reconhecimento. Entende? Então, se a gente trabalha com essa unificação, né? E aí eu tenho, você está aqui de Serrania como exemplo, e lá em Alfenas, a família do Pai Luan, porque a gente precisa unificar. Sim. Nós estamos perdendo essa força. E o capitalismo faz isso. Ele quer que a gente se divida. Porque sabe, se juntar nós aqui, nós dá um time que eu vou te falar. Que nem o bruxo consegue segurar a nossa Nem se fala. Eu também concordo plenamente, né? O sistema ele tende a fazer isso conosco, né? A querer que a gente se separe para que a gente não saiba a força, o potencial que a gente tem. Mas aí a gente vai burlando esse sistema, né? Ao mesmo tempo que a gente vai se conectando, né? Há pouco tempo eu falo assim, né? O espaço, né, de tempo que a gente já conheceu a Sheila, mas a Sheila já se tornou família, a Sheila, a Michele, a família dela já tornou família nossa também. Então a gente vai criando essa irmandade, só que a gente também precisa
passar esse olhar para os outros também, que isso é possível. Né? Há muito tempo atrás lutaram porque a gente brigasse só de olhar no outro, só de olhar na cara do outro. Mas não, a gente fez ao contrário e a prova viva está aqui, né? A prova viva tá para todos ver que isso dá certo, isso funciona quando a gente quer também, né? Igual o Santiago falou. Né, precisa criar uns 3, mas não é só de mim não, é de nós todo mundo, porque a nossa mentalidade ela já está expandida, né? A gente vê a Michelle, que eu achei ele falando, né, o quanto elas entendem que é importante para esse município, que realmente elas não estão mentindo, entendeu? E isso é muito importante, né? Meninas, esse podcast vai ficar com um tempo mais reduzido, porque a gente tem outro evento, e aí... Lembra que eu falei do Crone? Tá. Ele vai cronar para outro evento agora, entende? Então, nos bastidores vai ter vídeo escondido lá, depois vocês vão lá para vocês verem, viu? Essa live começou, já tem 2 horas, só que nós não mostrou, aí depois o Giovanni vai mostrar para você, tá? Aí vamos para as considerações finais, que eu estou preocupado com o horário. Sim. Pode ser? Então desde já a gente agradece vocês, curta, compartilha, por favor, tá? Nos siga nas redes sociais. Faça com que as nossas vozes possam ser ouvidas mundo afora, tá? Quem sabe até no multiverso, né? Se nós já temos até Crone, por que não pode chegar no multiverso, tá? Vamos para as considerações finais, tá? E de novo, gratidão por receber a gente na casa de vocês, aqui em Serrania. E Serrania é grande sim, porque nós perdemos. Queria agradecer, né, imensamente, tanto a Michelle quanto a Sheila. E nesse dia também, né, Dia das Mães, eu quero desejar a vocês um feliz Dia das Mães e também para as pessoas que vão nos assistir, que vão nos ouvir com esse podcast. Eu acredito que a gente está falando de uma questão que envolve a África, né? E a África é um berço, né, de uma mãe que ela é gigante. Então eu acredito que essa cultura preta mesmo, ela já vem enraizada em todos nós, vem no nosso sangue, né? E quando a gente depara com pessoas, né, que são mães, né, e mulheres pretas, a gente sente muito acolhido, porque a gente entende o quanto de carinho, o quanto de afeto a gente vai encontrar nessas pessoas. Então, gratidão mesmo por deixar que a gente adentre a casa de vocês, né, e gratidão também pela amizade. Obrigado. Eu queria agradecer vocês, né, por esse convite, coitado, que faz um mês já, né, nunca dava certo. E eu queria agradecer muito, muito, muito vocês mesmo, de coração. Obrigado. Bem, meninos, eu só tenho que agradecer vocês. Gratidão, assim como o Luan disse, né? A gente não somos amigos, mas nós viramos família. Só volta pra comer. A gente só precisa, sabe, fazer aquela modéstia, daquela feijoada, mas o fim tá chegando, sair, né? Mas assim, como todo o nosso conteúdo, Sanatiel, ele tinha falado lá atrás, né? Nós estamos aí chegando próximo aos 13 de maio, né? Então vamos saber realmente o que aconteceu de verdade com o nosso povo preto no 13 de maio. Porque simplesmente a gente teve a falsa libertação nesse dia. Fomos jogados de qualquer jeito. Gratidão a todos. Isso, quero agradecer também a Michelle e a Sheila por nos receber, né? E pegando o gancho do final que você falou, é vez que o Brasil não é só 2 dias que tem preto no Brasil, né? 3 de maio e 20 de novembro. Qualquer escola que lugar só vai lembrar de preto nesses 2 lugares, só nessas 2 datas. E sobre as histórias, né, da Michelle e da Sheila, é a nossa história do nosso povo preto inteiro. Quando você vê a história da Mulher Leite, tem até uma imagem lá, eu não me lembro, não recordo o texto, que fala isso. O Brasil inteiro cabe nessa foto. O Brasil inteiro cabe na história de vocês, que é a nossa história da nossa família. Gratidão. Eu queria agradecer vocês, meninas e meninos, né? Gratidão receber a gente aqui na casa de vocês. A nossa casa também é a casa de vocês, tá? A gente, vamos construir, a gente precisa escrever alguns artigos juntos e juntas para fazer esse espaço acadêmico ser nossa cara. E gratidão, espero que vocês nos sigam novamente, por favor, e sejam mais uma vez bem-vindos ao Mano Meninas! Like us, they not like us, they not like us, they not like us.